tempos remotos, quando reis dominavam pela força e a palavra de um soberano valia mais do que a própria justiça, existiu um imperador cujo nome se perdeu nas areias da história, mas cujas atitudes ecoam até os nossos dias. Esse imperador era conhecido por sua sede de poder e ambição desmedida. Desde muito jovem, demonstrava um talento incomum para a estratégia e para a conquista. Seu império cresceu de forma impressionante, engolindo povos, territórios e culturas como um rio caudaloso em época de cheia. Após anos de batalhas bem-sucedidas, retornou triunfante de mais uma campanha militar no coração da Europa. Trazia consigo riquezas incontáveis, príncipes derrotados e longas filas de prisioneiros. Seu povo o recebia com festa e adoração, como se ele fosse mais que um homem, como se fosse uma entidade divina. Para comemorar mais uma vitória esmagadora, o imperador ordenou a realização de um banquete jamais visto antes. O palácio foi transformado em um cenário de ostentação sem igual. Colunas adornadas com ouro, músicos tocando canções de vitória, servos vestidos com tecidos vindos das mais distantes terras, e mesas cobertas com iguarias trazidas dos 4 cantos do mundo conhecido. Naquela noite, embriagado não apenas pelo vinho, mas sobretudo pelo poder, o imperador se levantou, erguendo uma taça cravejada de pedras preciosas, e exclamou com arrogância diante de todos os presentes: "Escutem, nobres e valentes, hoje é dia de celebração, pois o mundo conhece meu nome. O meu império não tem fronteiras e meus inimigos se curvam diante de mim. Meu exército é o mais temido. Minhas palavras são decretos. A partir de agora deixo de ser apenas imperador. Eu me declaro Deus entre os homens." O salão, tomado por cortesãos aduladores e bajuladores interesseiros, explodiu em aplausos e aclamações. Muitos repetiam em coro: Nosso Deus, viva o Deus da terra." Mas entre os convidados havia um homem diferente. Não era nobre nem guerreiro. Vinha do Oriente e era um próspero comerciante. Seus olhos eram serenos, mas sua sabedoria era visível em cada gesto. Com humildade, aproximou-se do trono e pediu a palavra. "Majestade, ou melhor, divino soberano", disse, curvando-se com respeito. "Trago uma súplica em nome de minha caravana. Trago comigo mais de 60 camelos carregados de mercadorias preciosas e mais de 100 homens que me acompanham, mas uma tempestade de areia no deserto os deteve. Estão presos e sem direção. Precisamos de ajuda imediata." O imperador, ainda exaltado pelo orgulho, respondeu com falsa compaixão: "Não te preocupes, viajante. Ordenarei que 400 de meus soldados partam imediatamente em direção ao deserto. Resgatarão teus homens e teus bens. Logo estarão aqui, salvos e seguros." O comerciante, porém, com voz calma e serena, retrucou: "Não seria necessário mover tantos homens, senhor. Basta que vós, como Deus que agora se declara, ordeneis que o vento se acalme. Um simples sopro vosso sobre o deserto deve bastar. Dizei apenas uma palavra, e a tempestade cessará." O salão silenciou. O imperador paralisou. Seu rosto ruborizou de constrangimento. O pedido, embora feito com respeito, revelou sua impotência. Afinal, que Deus é este que não pode controlar o próprio vento? A música cessou, os risos calaram-se, e por alguns instantes, o ar pareceu pesar sobre todos os presentes. A multidão começou a perceber o ridículo da cena. A verdade ficou nua diante de todos. Por mais poderoso que fosse aquele homem, ele continuava sendo apenas um homem. O imperador sentou-se olhando para o vazio. A máscara de divindade caiu. O orgulho o havia cegado, mas a sabedoria de um simples forasteiro foi suficiente para revelar sua fragilidade. Reflexão final. O orgulho que nos afasta de Deus. Quantas vezes nos comportamos como esse imperador? Talvez não diante de multidões, nem usando coroas ou tronos, mas no íntimo do nosso coração, quando decidimos tudo sozinhos, quando julgamos os outros com severidade, ou quando nos sentimos superiores por alguma conquista pessoal, financeira ou espiritual. Quantas vezes chamamos Jesus de Senhor com os lábios, mas na prática, somos senhores de nós mesmos,
guiados pelo ego, pela vaidade e pelo desejo de controle. A palavra de Deus é clara. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 14, 15. Jesus, quando foi interpelado a resolver uma disputa familiar, respondeu com humildade e sabedoria: Homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vós? Lucas 12, 14. Se o próprio Cristo se recusou a agir segundo a vaidade humana, quem somos nós para tomar decisões sem antes buscar a vontade do Pai? Meu irmão, minha irmã, que essa história fale ao seu coração hoje. Não permita que o orgulho silencioso, escondido em atitudes ou pensamentos, domine sua vida. Reconheça o verdadeiro Deus, o único que pode acalmar o vento, mover montanhas e transformar corações. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no nosso canal. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio na tua vontade. Deus abençoe sua vida e que o verdadeiro Rei reine no seu coração.